Olá, pessoal! Eu sou a Beth do Homescolarizando e eu quero dar as boas-vindas a você a mais um vídeo aqui da nossa série, né? Como começar o homeschooling. Essa série é uma série para ajudar você que quer começar o ensino domiciliar e tá cheio de dúvidas, medos, anseios. Eu quero dizer que um dia eu já estive aí do outro lado, que eu tive esses mesmos medos, essas mesmas dúvidas, esses anseios. E estou aqui para ajudar você e dizer que é possível que você pratique o ensino domiciliar. Se eu, né, uma pessoa comum, uma mãe, dona de casa, consigo, você também consegue, isso também está acessível para você. Nós já tivemos aí 3 vídeos nessa nossa série. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista para que você possa ser ajudado ao longo dessa caminhada, tá bom? Hoje, o conteúdo desse vídeo é que eu separei as principais dúvidas, as principais perguntas que as pessoas me fazem quando eu digo que pratico o ensino domiciliar e talvez seja a sua pergunta. Mas se ao longo desse vídeo eu não responder aí, tirar as suas dúvidas, por favor, deixa aqui no comentário as suas dúvidas que eu quero ajudar você também, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, a pergunta número 1, que todo mundo me faz quando eu falo que faço ensino domiciliar com os meus filhos, ou quando a pessoa quer fazer ensino domiciliar. Primeira pergunta que vem: e a socialização, Beth? Como que essas crianças que fazem homeschool se socializam? Antes disso, eu vou contar uma história para vocês. Na semana passada, eu e meu esposo, a gente foi convidado para ir na casa de um amigo, um colega de trabalho dele. E a gente chegou lá com as crianças todas, fomos muito bem recebidos e as crianças brincaram. Não, eles não tinham crianças lá, né, só filhos adultos. Então, as únicas crianças que tinham eram as nossas, mas conversaram e brincaram e contaram história. E lá no final da visita, né, veio a pergunta, né, onde que eles estudam, né, já tá na escola. E aí a gente falou, né, que não, eles fazem ensino domiciliar, não vão para a escola. E a mulher ficou muito assustada. Como assim? E pode, né? Fez todas aquelas perguntas. E uma das coisas, né, que foi comentado, que eu falei para ela, eu falei assim, tá vendo como quem faz homeschool é normal? É tanto que se eu não tivesse falado abertamente para você, você nunca desconfiaria. E aí ela falou para mim assim, não, seus filhos são melhores, né? Seus filhos conversaram com a gente, foram educados, né? E assim, eles deram um bom exemplo ali naquele lugar de que realmente a criança que faz ensino domiciliar não é um ET, um alienígena, não fica um habitolado, não é quem cresce dentro de uma bolha. Isso aí é sofisma de pessoas que têm a mente limitada mesmo, tá? De que não conhece a realidade e já faz ali de pronto os seus julgamentos. Então, voltando aqui, quando as pessoas questionam sobre a socialização, elas querem colocar sobre você um peso de que os seus filhos não vão se relacionar, né? Mas aí eu falo o seguinte, quem questiona essa questão da socialização não sabe nem o que a própria palavra socialização significa. Porque socialização é justamente esse ato, né, essa desenvoltura de você se relacionar com as pessoas. E por definição, existe a socialização primária. E essa socialização primária, ela se dá dentro do seio familiar. Porque é dentro do seio familiar que a criança vai aprender a respeitar os limites, que ela vai aprender a dividir, que ela vai aprender a esperar a vez dela, que ela vai aprender a respeitar os mais velhos. Então, é dentro do seio familiar que nós preparamos os nossos filhos para uma futura socialização. Essa socialização secundária, ela se dá na sociedade, ela não se dá só na escola. A escola é uma parcela dessa sociedade, né? Então, ela se dá no supermercado, no postinho de saúde, na farmácia, nas lojas, no parquinho, no clube, na caminhada, na rua, na igreja. Existe muito lugar para essa criança se socializar, se relacionar com pessoas tanto de igual idade, como pessoas mais velhas, como pessoas mais novas. E isso é de fato uma socialização. Você vai estar ali com seu filho, ensinando ele a se relacionar com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, com pessoas da mesma idade, tá bom? Você acha mesmo que uma criança que está ali dentro de uma sala de aula para estudar,
com uma professora só, para cuidar ali de 15, 20, 30 alunos, ela está sendo bem orientada nessa socialização? É impossível, né, gente? É impossível. Outra questão também é que, infelizmente, eu poderia, inclusive, deixar, não vou deixar porque não é o meu objetivo nesse vídeo, mas eu poderia deixar centenas de coisas que chegam para mim no meu perfil, que as pessoas me mandam, né, das atrocidades que têm acontecido nas escolas, das violências, dos abusos, das doutrinações, e é mesmo esse tipo de socialização que querem empurrar para cima de nós, né, do bullying. Gente, por favor, tá? Então, a socialização é algo totalmente fácil de ser explicado quando você abre o seu entendimento para perceber que a socialização que a escola oferece, ela é uma parcela do que acontece na vida do indivíduo que frequenta aquela escola, tá bom? Então, respondida essa pergunta, a criança que faz ensino domiciliar tem uma socialização otimizada, porque ele é bem orientado em todo o tempo, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Para fazer ensino domiciliar com os meus filhos, eu preciso ter faculdade? Gente, a resposta é não, você não precisa ter faculdade para ensinar o seu filho. Inclusive, eu tenho faculdade, gente, mas a minha área de formação não tem nada a ver com educação, tá? A título de curiosidade, a minha formação acadêmica é fisioterapia, então isso não é isso que me faz ser professora dos meus filhos, ok? Então, você não precisa ter faculdade para ensinar o seu filho. Homeschooling é para rico? Olha, eu compreendo você pensar dessa forma, porque há algum tempo, né, poucos anos, né, tá explodindo aí nas mídias sociais as famílias que fazem ensino domiciliar, né? Algumas famílias modestas e outras famílias famosinhas, vamos colocar assim, de pessoas que são realmente, né, ricos, pessoas que vivem muito bem economicamente falando. Mas, gente, essas pessoas elas ou já eram famosas por outros motivos, ou ficaram famosas porque tem um alcance maior, né, nas mídias sociais. Mas existem muitas, na verdade, a maioria esmagadora das famílias que fazem ensino domiciliar no Brasil são famílias comuns, de pessoas não ricas, vamos colocar assim, dos assalariados, das pessoas que vivem sua vida comum, como eu que tô aqui falando com você, tá? Primeiro, você não precisa pagar nada para ninguém para fazer o ensino domiciliar. Então, aí você já tira dos ombros de quem faz o homeschooling uma despesa. Segundo, fazer homeschooling pode ser algo muito, muito, muito econômico, se você souber fazer, né? Por exemplo, já teve famílias que eu orientei que escolhemos o material todinho gratuito de recursos disponíveis na internet, que você também pode ter acesso, tá? Então, eu quando comecei a fazer o homeschooling com a minha filha, nem impressora eu tinha em casa. Fiz à mão, alfabetizei a Sofia na canetinha e no caderno, gente. Alfabetizei a minha filha com isso, com um caderno e uma canetinha e um kit de canetinhas, tá? Então você não precisa ser rico para fazer ensino domiciliar, muito pelo contrário, é muito mais barato. Mesmo que você compre um material em PDF, por exemplo, quantas vezes você não vai reutilizar aquilo com os outros filhos, por exemplo? Né? Você não tem aquela lista infinita de material no começo do ano letivo, você reaproveita muita coisa de um filho para o outro, de um ano para o outro, você economiza muito, porque né, aquele monte de material perdido não acontece. Então, gente, se fazer homeschooling fosse coisa para rico, de verdade, eu seria a pessoa que não estaria falando aqui com vocês sobre homeschooling. Vamos para outra pergunta, então. E a faculdade, né? Eu quero fazer, gosto do modelo educacional do homeschooling, mas a minha preocupação é que eu quero que meu filho frequente uma faculdade, né? E se ele quiser frequentar uma faculdade? E se ele quiser uma carreira militar? E se ele quiser um concurso público? E se ele quiser aplicar para fora, né? Para uma bolsa de estudos fora do país? Gente, tudo isso é possível ser realizado por quem faz ensino domiciliar. E eu não tô falando isso para você porque eu acho. Eu tô falando isso para você porque eu vi.
Eu conheço pessoas que fizeram homeschooling a vida inteira, ou que fizeram ensino médio no homeschooling e que estão hoje frequentando faculdade. Tranquilo. Atualmente, o recurso que nós utilizamos são as provas do Enseja. Então, a criança, né, quando ela completa 15 anos, ela vai lá, faz a prova do Enseja e termina o ensino fundamental, né? E ali ela recebe o histórico dela. Quando ela fizer 18 anos, a mesma coisa, só que dessa vez o ensino médio. E ela também vai receber esse histórico e vai poder aplicar para a faculdade, fazer o Enem, fazer concurso público, enfim, tudo que ela quiser. Outra pergunta, né? Quais os conteúdos eu vou trabalhar com meu filho? Eu tô perdida, não sei qual conteúdo que eu tenho que trabalhar. Gente, a questão dos conteúdos, ela depende mesmo do método de ensino que você escolhe, tá? Então, você precisa ali fazer uma pesquisa, ainda que rápida, sobre os métodos que existem e sobre qual método se encaixa com a sua família e dentro dessa metodologia escolher um material. E dentro dessa escolha você vai ter aí materiais gratuitos, materiais baratos, materiais caros e que você vai transitar de acordo com a sua realidade financeira. Tá joia? Então, assim, nessa pergunta específica, eu recomendo você baixar o nosso e-book, conhecer um pouco mais sobre o ensino domiciliar, sobre os métodos de ensino, fazer uma escolha consciente, tá bom? Outra pergunta que me fazem, Beth, eu mal dou conta do básico na minha casa. Como que eu vou conseguir, além de cuidar da casa, cuidar da louça, cuidar do almoço, cuidar da criança, cuidar da educação, a escola, a hora que meu filho tá na escola é a melhor hora, porque eu cuido de tudo. Olha só, essa pergunta tem duas vertentes. A primeira é a questão da terceirização da educação do seu filho, dessa forma assim, vai pra escola e eu tô me livrando, tá? Cuidado com o fruto que isso pode gerar lá na frente. Ainda que a sua escolha seja mandar seu filho para a escola, a responsabilidade da educação dele ainda é sua. Isso está na Constituição, tá? Outra coisa, gente, é uma questão de planejamento, de prioridade e de rotina. Uma vez que você estrutura todas essas coisas, você alinha, né? E você vai atuando dentro das prioridades. Não é que a minha vida é um mar de rosas e tudo flui bem, mas a gente consegue agir dentro daquilo que é prioritário, tá bom? Outra pergunta. Será que eu vou dar conta de ensinar as disciplinas para o meu filho, né? Eu não sei nem para mim como que eu vou ensinar, né? Eu tô aqui com os meus filhos numa fase de gramática, por exemplo, que eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? E aí, o que eu faço, Beth? Eu não sou professora. E quando chegar as matérias lá difíceis, né? Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre isso nos outros vídeos, sobre o sistema ter ruído em nós queremos que esse sistema ruído passe para outra geração, mas eu nem vou entrar nesse assunto. Eu quero falar com você, se você nunca ouviu, eu quero falar com você sobre autodidatismo. Né? É uma tendência natural de quem pratica o ensino domiciliar desenvolver esse autodidatismo. Até teve perguntas sobre isso, eu já respondi. A criança tem sim uma tendência natural ao autodidatismo, que às vezes ela é minada por nós pais, destruída pelo sistema educacional. E no homeschool você faz o caminho inverso, você impulsiona essa criança a amar o conhecimento, a pesquisar por si só, a ter acesso a boas fontes, né? E essa criança não vai ser seu aluno para sempre, você é um facilitador, né? Mas ele vai se tornar um autodidata e quando ele chegar aí na adolescência, ele vai estudar sozinho. Se de tudo seu filho tiver dificuldade, você não puder ajudar, nada te impede de contratar um tutor ali por um determinado tempo para dar aquela forcinha, tá? Eu ainda não vi essa necessidade aqui na minha casa, apesar que de vez em quando a gente recorre para os amigos que são professores, né, para nos dar uma ajuda. Aí a outra pergunta tem a ver com essa, né? Aí o meu filho, será que ele vai dar conta? Eu vejo as crianças na internet são tão inteligentes, leem aí uma centena de livros no ano. Meu filho malemar consegue ler um gibi por ano. Será que meu filho vai dar conta? O seu filho, ele é um fruto do meio. Se ele já está num sistema escolarizado, ele é um fruto do meio. O sistema é esse, né?
ele é um pouco empurrado mesmo, né? É difícil você encontrar uma criança nos anos formais aí que goste de estudar, que goste de ir para a escola. Tem uma ou outra exceção e normalmente esses que são a exceção, eles são inclusive alvo de brincadeira, de bullying, né? Infelizmente. Mas o seu filho ele é fruto do meio, né? Vamos supor que o professor passe uma carga exaustiva de disciplina, de conteúdo, e aquilo vai se acumulando na cabeça da criança, aquelas leituras obrigatórias que às vezes o livro é enfadonho, não é do interesse da criança, e ele é forçado a ler, mas ele não aprendeu a ler direito, ele não entende, e ele é forçado a fazer um monte de cálculo sem ter domínio da tabuada, e aqueles conteúdos vão se atropelando e ele precisa de alguém para explicar porque ele não aprendeu a estudar sozinho. E todas essas coisas aí juntas, elas transformam aí essa criança em alguém que se arrasta pelos anos escolares, não vendo a hora das férias ou daquele ano letivo acabar, tá? Você vai fazer o caminho contrário. Você vai desescolarizar essa criança e atrair essa criança para o amor ao conhecimento. Então, você vai mudar essa chavinha na mente dessa criança aos poucos, claro, né? Vai ser uma transição e você vai ajudar, sim, essa criança a gostar de estudar e vai conduzi-la num caminho mais prazeroso dentro desse conhecimento. Outra pergunta que fazem, essa tá bem na moda também, né? Sobre denúncia. Eu quero fazer ensino domiciliar, mas eu tenho medo da denúncia, eu tenho medo de ser denunciado. Gente, medo, eu vou conversar sobre isso no nosso próximo vídeo. Mas olha, você não pode se paralisar diante do medo, tá? Por exemplo, quando eu estava grávida da Sofia, eu cursava a faculdade. E como eu mencionei, né, minha faculdade era de fisioterapia. E eu estava bem grávida da Sofia e eu estava fazendo uma disciplina que se chama Neurologia Infantil. Gente, nessa disciplina a gente estudava todo tipo de doença que que a criança podia ter ao nascer, congênito, enfim. E aquilo me deixava com muito medo. Eu falava, gente, e se minha filha tiver essa síndrome, se tivesse... E aquilo começava a ficar borbulhando, perdia o sono, pedia para sair da sala quando a professora estava explicando. E aí caiu uma ficha assim, não tem como voltar atrás. Eu já tô grávida da Sofia e eu vou ter que assumir daqui pra frente. Se a minha filha nascer com uma síndrome, eu vou amá-la menos por isso? Eu vou rejeitá-la por isso? Não, eu vou cuidar dela e vou cuidar ainda melhor. E que bom que eu tô aprendendo como cuidar de uma pessoa assim. E aí eu senti essa tranquilidade de falar assim, então é assim, né? Eu fiz uma escolha, né? Na verdade, de me abrir aí para ter filho. Quando engravidei, saiu do meu controle, né? Tava nas mãos de Deus ter um filho deficiente ou não. E o que estava nas minhas mãos? Cuidar desse filho, né? Então, eu percebi que aquele medo não produzia nada em mim, não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar uma síndrome, né? O que eu poderia fazer? Nada, né? Eu cuidava da minha saúde geral, mas não é disso que eu tô falando, vocês estão entendendo. E aí, trazendo isso para qualquer outra realidade da nossa vida. Se a gente tiver medo de ser atropelado, a gente não sai na rua nem para andar, né? Se a gente tiver medo, por exemplo, de acidente, a gente não viaja. Se a gente estiver colocando os nossos medos na frente dos nossos objetivos, a gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer as coisas, né? E vamos ser realistas, vamos trazer para a realidade mesmo, para você pensar aqui junto comigo de forma sensata. Fazer ensino domiciliar não é crime. O crime é abandono intelectual. Uma vez que você faz ensino domiciliar, que você educa o seu filho em casa, você já não está cometendo o crime de abandono intelectual. Muito pelo contrário, você está educando o seu filho em casa. E nós vivemos um limbo jurídico, porque nós não temos uma lei que regulamenta. Então, o que acontece? Não tem uma lei que proíba, mas nós também não temos uma lei que regulamenta. Tá? E nós acreditamos, né, nós sabemos disso, né, que tanto a Constituição como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas dão aí uma credibilidade para a prática do ensino domiciliar.
Mas, como existe esse limbo jurídico, talvez as autoridades aí da sua cidade possam fazer uma interpretação diferente disso e você pode aí, por acaso, sofrer uma denúncia. Se, né, dentro dessa hipótese toda, né, olha a história, você sofreu uma denúncia, o conselho tutelar for até a sua casa, o conselho tutelar, ele vai investigar ali, né? Ele é um órgão responsável por verificar a denúncia. Então ele vai na sua casa e vai verificar, olha, fiquei sabendo, você tem filhos fora da escola, tal. Você vai falar, sim, os meus filhos praticam ensino domiciliar. Eu fiz já vídeo sobre isso, mas vou tentar resumir aqui para você. E se de tudo o conselheiro compreender que aquela prática está equivocada, que a sua prática como uma educadora está equivocada, o máximo que o conselho tutelar pode fazer é acionar o Ministério Público. O Ministério Público, uma vez acionado, também vai te ouvir, você vai ter oportunidade desses argumentos. Se eles também não concordarem, podem acionar o Tribunal de Justiça, aí sim começar um processo judicial. Mas até que isso aconteça, né? A gente nem sabe se você for denunciada, se o Conselho Tutelar acionar o Ministério Público, se o Ministério Público acionar o Tribunal de Justiça, se você estiver sofrendo um processo, até que esse processo dê andamento, você, na pior das hipóteses, assim, deu tudo ruim, Beth, você vai ter que matricular o seu filho. Gente, pensa comigo. O país chama de pena a matrícula do filho. Não sou eu que estou falando, né? E a matrícula desse filho na escola, você está querendo antecipar por medo do processo. Então você tá, é quase como que você estivesse querendo pagar a pena antes de cometer, entre aspas, aqui um crime. Então, gente, calma. Se você fizer o ensino domiciliar, o tempo que você fizer esse ensino domiciliar vai valer a pena na vida do seu filho. Se lá na frente você, ou por uma questão judicial, ou por desejo mesmo, quiser colocar esse filho lá na escola, coloca e tudo bem, tá bom? Então não tem por que vocês se anteciparem, ok? Respondida essa pergunta, a última que eu tinha separado era sobre o crime, já respondi para você também. Eu espero que tenha ajudado a sanar as principais dúvidas. Mais uma vez eu repito, se não respondida a sua pergunta, deixa aqui no comentário que eu quero ajudar você. E eu espero você no nosso próximo vídeo, né? Nosso último vídeo dessa série, para a gente conversar um pouco mais, né, sobre a prática do ensino domiciliar e a forma que eu elaborei para ajudar você a praticar o ensino domiciliar, que sim, existe uma maneira, né, que eu elaborei para te ajudar de forma prática a conseguir aí na sua casa praticar o ensino domiciliar. Um abraço.